O cenário encontra-se aqui na cidade de São Paulo. Para ser mais preciso, uma escola. Um professor, andando pelos corredores, encontra um aluno dos anos iniciais. Esse aluninho faz para o professor uma pergunta e quando o professor vai responder, ele repara que o professor está com as unhas pintadas. O aluninho pergunta: "Você pinta a unha?" O professor: "Sim, eu pinto." "Ah, mas você não pode." "Por quê?" pergunta o professor. "Ora, porque Deus não gosta." "Mas quem lhe disse isso?" "Minha mãe e minha professora." "Você nem deveria existir." Termina o garotinho a sua frase. Claro, isso acabou com o dia desse professor e de todos nós, colegas do mesmo. E é sobre isto que eu gostaria de falar com vocês neste vídeo. Fica ligado. Olá, pessoas cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha. Pois é, né, pessoas cheirosas? Infelizmente, essa situação ocorreu, deixando todos nós, amigos desse rapaz que sofreu essa discriminação, abalados. Abalados porque uma criança que talvez não tenha consciência do que está dizendo, do que está fazendo, está replicando aquilo que ela ouve de pais, aquilo que ouve de professores, aquilo que ouve no geral, sem ter a consciência do que está fazendo. Isso fica muito mais triste quando acontece dentro de um ambiente escolar, onde os professores que lá estão deveriam lutar para acabar com toda e qualquer forma de discriminação, seja racial, seja de gênero, seja xenofóbica. Toda e qualquer forma de discriminação deve estar fora dos muros escolares. O crime de homofobia, pessoas cheirosas, é um termo que pode variar de interpretação e aplicabilidade legal dependendo da jurisdição. Certas igrejas têm sido constantemente criticadas por transmitir, por fomentar a discriminação, principalmente contra os membros LGBTQIA+. E essas igrejas precisam se conscientizar que liberdade religiosa e liberdade de expressão tem sim um muro que a faz refletir até onde ela pode chegar, até onde ou o que ela pode dizer. E é bastante preocupante, pessoas cheirosas, saber que professores estão disseminando essas ideias baseadas em seus valores religiosos. Então, para isso deixar de acontecer, é necessário que haja muito diálogo entre professores, entre direção, entre comunidade, para que isso não aconteça. Essa mesma criança que disse isso, talvez sem pensar, reproduzindo um fato, será aquele mesmo adulto que, futuramente, se ele se descobrir homossexual, ele vai sair por aí batendo nas pessoas, agredindo pessoas, matando pessoas da comunidade LGBTQIA+, porque ele está lutando contra valores que foram colocados nele desde criança e ele vê aquilo como algo errado, algo que não deveria existir. Frase muito preocupante. Agora, se isso acontece, cabem algumas medidas. A primeira dela é conversar com esse professor, num diálogo franco, sem se alterar, tentando mostrar para ele que o que ele fez é grave e criminoso. Fazer com que ele entenda que as suas crenças, os seus motivos, os seus preconceitos devem ficar dentro dele, não espalhar para filhos de terceiros. E talvez nem para o filho dele mesmo. Deixe a criança chegar às suas próprias conclusões, porque a minha verdade, a sua verdade, pode não ser a verdade do seu filho ou da sua filha. E claro, caso a conversa não surta efeito, isso deve ser denunciado, reportado à direção da escola, que deverá tomar sim providências legais, providências para que isso não torne a acontecer e não se torne futuramente algo até mais grave, já que aconteceu dentro dos muros escolares.
Terceiro, buscar apoio. Buscar apoio da própria direção da escola, da comunidade, não somente da comunidade LGBTQIA+, mas da comunidade em geral, onde essa escola pertence e onde os seus filhos estão expostos a esse tipo de comportamento vindo de um professor, que deveria, torna a repetir, estar ensinando, estar lutando contra todo tipo de preconceito. Não resolvido a situação, é sim possível reportar este caso a órgãos superiores e levar a situação adiante. Calar-se nunca mais. Calando, as pessoas se tornam coniventes e deixam que esse fato ocorra mais e mais vezes. E para que isso não aconteça mais, pessoas cheirosas, é importante que a escola promova debates, workshops, conversas, mesas redondas com os alunos, debatendo essa questão. É o papel da escola, sim, acabar com esse tipo de preconceito que está nascendo, que está sendo implementado, que está sendo colocado na cabeça das crianças dentro, torna a repetir a mesma expressão, dos muros escolares, por professores que, muitas vezes, imbuídos de outros valores distorcidos, plantam isso na cabeça dos alunos. E é importante também, pessoas cheirosas, estudar a legislação local, ver quais são os direitos, quais são os deveres. Que esta professor errou, sim, errou e errou muito. E isto tem que ser combatido. Torno a repetir, a escola tem sim que tomar uma providência, não pode ficar calada. Calar é ser conivente, porque a escola deve proporcionar um ambiente de inclusão, um ambiente onde as minorias, onde as maiorias, onde todas e todes se sintam bem, se sintam à vontade para poder aprender. Evitar que este tipo de coisa no futuro venha criar um adulto com problemas, um adulto que não se aceita, um adulto que acha que só porque há pessoas diferentes dele, com pensamentos diferentes dele, essas pessoas não deveriam existir. Esta frase dita por esse aluninho é extremamente grave. E eu vou utilizar essa frase para fechar esse vídeo dizendo que tipo de Deus prega o ódio e a discriminação? Que tipo de Deus que criou tudo, todas e todes, divide os seres entre melhores ou piores? Não julgais para não ser julgado. Eles estão julgando quem tem uma atitude dessa em nome de uma religião. Eles estão cometendo um pecado. É um absurdo. Então agora eu vou fechar esse vídeo com a mesma frase do garotinho, dizendo que este tipo de comportamento, este tipo de atitude vinda de adultos, contaminando crianças, colocando preconceitos nas cabecinhas das crianças, isto sim é que não deveria existir. Ok, pessoas? Esse foi o videozinho de hoje. Eu ia postar um outro depois de uma lacuna de algumas semanas aqui no canal, mas eu vejo que esta situação é bastante preocupante. E cabe a mim, cabe a você lutar contra isso. Estou com as minhas unhas pintadas, irei para o trabalho amanhã assim, e ninguém vai falar nada contra. Beijo na alma, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.